Boa tarde, pessoal, tudo certo? Vamos resolver mais umas equações neste vídeo. Essas equações têm soluções dentro do conjunto dos números inteiros, né? Apesar de seus coeficientes serem inteiros né, ou racionais, né? Ou então frações, outro modo de se dizer, né? Muito bem. Primeiro vamos resolver então aquela equação ali. 3x sobre 4 mais 8 igual a 5x sobre 8 mais 2. Vamos escrevê-la então. Vamos lá. Então, vamos escrevê-la aqui. 3 quartos. Opa. 3 quartos de x mais 8 é igual a 5 oitavos mais de x, né? Mais 2. Muito bem. Então, relembrando o que nós devemos resolver em primeiro lugar, temos que pensar qual é o objetivo principal de uma equação, é encontrar o seu valor de x, mas para tal nós temos que isolar o x, né? Isolar o x. Isolar x. E para isolar x, nós precisamos também cancelar ou realizar cancelamentos. E os cancelamentos, eles sempre vão resultar em 0 ou em 1. Certo? E quando nós temos uma equação em que os valores de x estão em ambos os membros da equação, nós devemos escolher qual membro que nós devemos colocar todos os x's, né? Então tu vai escolher no primeiro membro ou você vai escolher no segundo membro. Mas observe o seguinte, nós temos duas frações aqui. Ó. Temos duas frações aqui como coeficientes de x. Então essa fração aqui é um coeficiente de x e esta fração aqui é um coeficiente de x, ou seja, são valores que multiplicam o x, aquele número que nós não conhecemos ainda e vamos descobrir. Bem, se você optar por resolver em cancelar o 3 quartos de x, acrescentando menos 3 quartos de x no lado esquerdo, veja bem, olha só, veja bem. Se você fizer isso aqui, ó, e pode ser feito isso aqui, não estou dizendo que não, tá? Já vou adiantar. Se você fizer este cancelamento aqui, ok? Acrescentando exatamente essa quantia aqui, só que em seu valor oposto, igual a 5 oitavos de x. Como acrescentou de um lado, acrescenta do outro também. Né? E mais 2, né? Mais 2. Beleza. O que acontece? Vamos resolver isso aqui mesmo. Paciência, né? Depois eu digo o que eu estava pensando. Então, um número cancelando ele mesmo, veja bem, ele mesmo só que com o sinal oposto, né? Isso dá zero. Independente se os coeficientes são frações. Isso dá zero. Então isso aqui vai resultar em um valor igual a zero. Aí eu tenho no lado esquerdo da equação 8, que é igual a 5 oitavos de x menos 3 quartos de x. Então eu tenho isso. Ó. 5 oitavos de x menos 3 quartos de x mais 2. Frações, a gente já foi trabalhado frações nesse ano. Né?
Então, nós devemos resolver esta subtração de frações. Vamos resolver ela. Vamos pensar em como resolvê-la. Acontece que para você resolvê-la, você precisa tornar os denominadores entre elas comum. Então você precisa realizar o MMC. MMC entre quem? Entre 8 e 4. Ora, ao fazer o MMC de 8 e 4, para tornar o denominador das duas frações comuns, ou seja, iguais, você vai fazer esse procedimento. 8 e 4 dá para dividir por 2, vai resultar em 4 e vai resultar em 2. Outra vez por 2, que resulta em 2 e 1, e por fim 2. Aqui dá 1 e aqui também dá 1. Multiplicando esses valores, 2 vezes 2 dá 4, dá 4, né? Vezes 2, isso dá 8. Então o MMC é 8. Se o MMC é 8, então vamos escrever isso. 8 igual vamos colocar o MMC 8, porque uma vez que você calcula o MMC das frações, você vai trocar esse MMC pelos denominadores das frações, né? Vai trocar nos denominadores das frações. Então, o que se faz agora? Tem aquele procedimento que já foi explicado em vídeos e vídeos atrás, que é divide, né? E o resultado você vai multiplicar. Então você divide e multiplica. Então este 8 vai dividir quem? O denominador anterior a ele, que é o mesmo 8. 8 dividido por 8. Isso dá quanto? Desculpa. Isso dá 1. Isso aqui dá 1. O resultado é 1. Então este 1 dessa divisão, 8 dividido por 8, 1 multiplica aquele 5 lá. Então sempre assim, ó, sempre divide pelo debaixo e vai subir multiplicando. Então 1 vezes 5, 5. 5 o quê? 5x. Menos. Agora 8 divide 4. Isso dá quanto? 8 divide 4 dá 2. E 2 vai multiplicar quem? 2 vai multiplicar o 3, que está em cima. Então sobe multiplicando. 2 vezes 3, 6. 6 o quê? 6x. Mais quanto? Aquele 2 ali a gente não mexe por enquanto, né? Mais 2. A gente só trabalhou com as frações. Agora para e pense, ó, tu tem 5x menos 6x. Tu tem assim, ó, 5 é como se fosse 5 menos 6. E isto é a mesma coisa que fazer 5 somado a menos 6. Então escrever isto aqui ou isto significa a mesma coisa. E por que eu estou escrevendo desta maneira aqui? Ó? Porque nós aprendemos, através da operação da adição, a regra na qual uma adição de dois números e sinais diferentes você diminui. Então, ó, 5, 6 menos 5, 1. E você vai colocar o sinal daquele número que tiver maior valor absoluto. Então, quem é que tem maior valor absoluto? Menos 6 ou 5? O menos 6. Então, coloca o sinal do menos 6. Menos 1. Então, aqui vai ficar como? 8 igual 5x menos 6x. Isso dá menos 1x. Né? Menos 1x sobre quanto? Sobre 8. Mas menos 1x sobre 8 e 1x, eu já disse isso para vocês nos vídeos anteriores, é a mesma coisa que x. Mas aquele sinal de negativo que estava na frente do 1, ele não vai embora junto com o 1. Tá? O 1 está presente aqui, ele está ocultado agora, ele está oculto. Né? Então continua dividido por 8. Lembrando que o denominador não se opera. Tu não faz subtração nem adição depois que você realiza o quê?
VMMC. E é só troca, né, para os denominadores. Mais quanto? Mais 2. Temos isso. O que nós fizemos? Trabalhamos em cima, primeiramente, dessas frações aqui, essas frações com a incógnita, né? Ora, o x ainda não está isolado. Vamos passar para a próxima tela, que fica melhor, para não ficar um monte de informações aqui. Então, temos assim, ó, 8 é igual a menos x sobre 8 mais 2. É o que nós temos. Eu preciso isolar x, como é o objetivo desde o princípio. Então, para isolar x, eu tenho que eliminar o 2. Ó, eu tenho que eliminar o 2 e eliminar o 8 aqui. Certo? Então, vamos lá. Para eliminar o 2, eu vou acrescentar a este 2 aqui um valor negativo. Então ele é positivo e vou acrescentar um valor negativo. Menos 2. Porque daí cancela. Então se eu acrescentei menos 2 do lado direito, eu devo acrescentar menos 2 do lado esquerdo. E agora a gente calcula isso daqui. Ó. O que é 8 menos 2? 8 menos 2, todo mundo sabe desde o primário que é C6, né? Mas também pode ser entendido como sendo 8 mais menos 2. Mesma coisa. Certo? Então 8 menos 2 é 6. 6 igual a quanto? Aqui foi cancelado já. Vamos cancelar então. Ó, isso aqui está cancelado. Isso aqui resultou em quanto? Em 0. Então, menos x sobre 8 somado a 0, ou ao resultado 0, isso dá o próprio menos x sobre 8. Ok? Agora devemos cancelar o 8. E como é que nós vamos cancelar esse 8 sabendo que ele tem aqui na sua fração, na sua totalidade da fração, como um negativo? Podemos realizar um dos métodos que nós aprendemos já anteriormente, que era o quê? Multiplicar por menos 1. Porque ao multiplicar por menos 1, eu torno essa incógnita não mais com coeficiente negativo, mas sim com coeficiente positivo. E devemos sempre realizar isso. Toda vez que o coeficiente da incógnita for negativo, né, você, para obter o resultado no final, precisa dele como positivo. Então vamos lá. Ao multiplicar por menos 1, tu multiplica toda a equação. Então isso aqui, ó, toda essa equação, ó, isso aqui é uma equação, tá? Que é equivalente àquela inicial. Ela equivale à mesma coisa que aquela equação do princípio do problema. Qual? Essa aqui, ó. Ela equivale a essa, ó. Ela é igual a essa. Certo? Então vamos lá. Continuando a resolver. Multiplicando por menos 1, o que isso dá? 6 vezes 1 é 6. 6, beleza. O 6 aqui é positivo. Ao multiplicar o 1 que é negativo, fica menos 6. Igual. Lembre que aqui é 1. Então, na realidade, vocês têm aqui, ó, 1 oitavo. Ó, é 1 oitavo negativo. 1 oitavo vezes 1 continua 1 oitavo. Ou seja, vamos botar aqui por enquanto 1 oitavo. 1 oitavo. Certo? Não quero azul. Tá. 1 oitavo. 1 oitavo de quem? 1 oitavo de x. Mas esse 1 oitavo é negativo, ao multiplicar pelo 1 que também é negativo, fica positivo. Ou você escreve assim, pode deixar, não tem problema, ou não deixa com positivo, que também fica positivo. Tem um probleminha que nós já resolvemos antes, que era assim, ó, x sobre 8
igual a 4. Né? Nós resolvemos isso no vídeo anterior ou antes do anterior. Não me lembro. Mas o que nós vamos resolver é parecido com isso. Muito parecido com isso. Então, assim, e se um x é a mesma coisa que escrever x sobre quanto? Sobre 8. Porque 1x é a mesma coisa que x. Agora vamos raciocinar o seguinte. Ó. Qual é o número que dividido por 8 dá 6? Ah, o número que dividido por 8 dá 6 é o 48. Concordo? 48 dá certinho. 48 dividido por 8, 6. Só que para ser negativo, e aqui ó, esse 8 é positivo, eu tenho uma divisão que resulta num valor negativo. Então, se resulta num valor negativo, é porque um dos valores aqui é negativo. O 8 é positivo, então só pode ser o x negativo, não é? Então, na verdade, nós temos assim, ó, que x é igual a menos 48. Veja por quê. Olha aqui. Porque no lugar desse x, coloque o menos 48 e divida por 8, que é o 8 do problema desde o princípio. 48 dividido por 8, 6. Esse aqui é negativo. Dividido por positivo dá o quê? Dá negativo. Então só pode ser o quê? Negativo. Só posso ter como resposta um x, ó, negativo. Tá, essa é uma maneira de resolver, né? Pensando qual o número que divide por 8 dá 6 negativo. Mas também, vamos continuar na próxima tela, nós também temos assim, e menos 6, não quero amarelo agora, e menos 6 é igual a x sobre 8. Né? O 8 eu vou cancelar, então desejo cancelar o 8. Como é que eu cancelo o 8? Ora, se o 8 está dividindo, então para cancelar eu preciso multiplicar. Multiplicar por quem? Por 8. Então vamos escrever menos 6. E agora eu escrevo a multiplicação pelo 8. 8 vezes quem? A fração x sobre 8. X sobre 8. Mas como eu multipliquei pelo lado direito por 8, devo multiplicar também pelo lado esquerdo por 8. Então, fica como? 8. Fica como, então? 8 vezes x. 8x sobre 8. Concordam? 6 vezes 8, 48. O 6 é negativo, o 8 é positivo, fica negativo. Acontece que o 8 dividido por 8, aqui você vai fazer essa divisão. E 8 dividido por 8 é 1. 1 o quê? 1x. Mas 1x é a mesma coisa que x. Então, o resultado vai ser menos 48 igual a x. Ou x igual a menos 48. Certo? Então, esta é a solução para x. Certo? Muito bem, nós temos um segundo probleminha ainda para resolver. O segundo probleminha é o seguinte. Letra B, aqui, né? B. 3/5. Isso aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas nem todo trabalho é demais. Mais 2 menos 2/3 é igual a 7 sobre 12 x mais 1/10. Lembrando que a solução do problema anterior, ele é uma solução que pertence ao conjunto dos números inteiros, né? Então tá bom. Da mesma maneira, nós devemos isolar x.
E para isolar x, devemos colocar em algum dos membros, né? Colocar no mesmo membro, em um mesmo membro, todas as incógnitas, ou todos os x, né? Às vezes tem equações que aparecem muitas incógnitas. Então, o que nós devemos fazer? Vamos fazer o seguinte: 3/5 de x menos 2/3 igual, aqui ó, 7/12 de x. Eu vou cancelar esse aqui, ó, tá? Porque eu quero que apareça os x apenas no lado esquerdo. No exercício anterior, os x ficaram do lado direito. Isso não faz diferença, né? Mas a gente pode ficar variando, para aprender, né? É bom a gente aprender a lidar com as duas possibilidades. Então eu vou cancelar agora aquele 7/12x. E como é que cancela? Ele é positivo, eu cancelo com um valor igual, porém oposto. Menos 7/12x. Mais quanto? Mais 1/10. Que é o valor do problema. Acontece que eu subtraí menos 7/12, então aqui também devo subtrair menos 7/12 de x. Certo? E daí? Ora, nós temos aqui um novo cancelamento. Ó. Esse valor é positivo, esse negativo, isso dá zero. Então, no lado direito nos resta 1/10. E no lado esquerdo nos resta o quê? Vamos organizar, colocar tudo juntinho, né? Porque o 7/12x ele não está junto com o 3/5 de x. Vamos colocar junto para ficar melhor de visualizar o que está acontecendo. Então, nós temos isso. Então nós temos que calcular essas duas frações primeiro. Né? Temos que calcular essas duas frações aqui. Certo? Mas, podemos calcular isso agora? Não necessariamente. Vamos fazer o seguinte. Ó. É verdade. Vamos fazer o seguinte. Eu juntei os que é x, né? Não está junto uma única coisa só, mas não tornei um único valor, um único x com um único coeficiente, ainda não, né? Porque tem dois termos com o mesmo x, com coeficientes diferentes. Então eu tenho que tornar um termo. Cada um disso aqui, ó. Isso aqui é um termo, tá? Isso aqui é uma fração, claro, mas é um termo. Um termo, é um termo, é um termo, é um termo. Né? Então tem que tornar um termo com x, com um coeficiente e com uma incógnita. Opa, que isso? Não escreveu ali, ó. Ah, tá. Olha aí, isso. Coeficiente e com uma incógnita. Então, assim, ó, eu vou cancelar esse menos 2/3. Vou reescrever toda a equação. Menos 3/5 de x menos 7/12x menos 2/3. Agora eu vou cancelar aquele 2/3 negativo, acrescentando um 2/3 positivo, igual. Como eu acrescentei de um lado, tem que acrescentar do outro também, né? Vamos acrescentar então mais 2/3. E daí eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que menos 2/3 mais 2/3 dá zero.
aqui dá zero. E ao dar zero, eu vou ter a situação esta. Ó. 3 quintos de x menos 7 sobre 12x igual a 1/10, que é o que está aqui no lado direito, mais 2/3. Confere? Em resumo da ópera, né? Olha só o que aconteceu. Esse aqui, que está do lado direito, ele é positivo, ele apareceu no lado esquerdo negativo. Este aqui, que é negativo, ele apareceu no lado direito como positivo. Só foi trocada a sua ordem. É claro que, olha só, você pode fazer esse mecanismo aqui de ele é positivo aqui, vou para lá negativo. Ele vai negativo, vai para lá positivo. Eu posso fazer isso daqui desde que eu entenda o que estou fazendo, desde que eu saiba que isso aqui acontece por trás. Certo? Essas 3 linhas aqui, elas estão acontecendo só nessa transposição de um termo para o outro lado da equação. Tá? Tem que ter cuidado com isso. Então nós temos isso. Poderia fazer daqui direto para cá, mas é claro que poderia. Eu faço. Só estou fazendo dessa forma porque estou explicando o beabá da resolução das equações. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que agora resolver esta. Agora sim, agora eu vou resolver essa subtração de adições aqui e esta adição de frações. Tem que fazer o MMC para cada um deles. Vamos lá? Então, reescrevendo ali. Eu tenho 3 quintos de x menos 7 sobre 12x igual a 1/10 mais 2/3. E tenho isso. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o MMC de quem? De 5 e 12. O MMC de 5 e 12 você vai ficar para calcular. Eu não vou calcular para não perder tempo. Dá 60. Tá bom? Então aqui vai ser 60. Então vai colocar 60 aqui. Ó. Em ambos os denominadores. Saiba que vai x. Tá? Mas tudo bem, deixa assim. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir o valor que está embaixo, né? Os valores os denominadores dividem entre si e depois o resultado multiplica com o numerador. Então 60 dividido por 5, isso dá 12. E o 12 vai multiplicar com o 3. 12 vezes 3, 36. 36 o quê? X. Menos 60 dividido por 12, isso dá 5. E 5 vezes 5 vezes 7, isso dá 35. 35 o quê? X. Igual, ó. Vamos lá. Qual é o denominador comum aqui entre 10 e 3? Então eu tenho que fazer o MMC de 10 e 3. Ora, o MMC disto é 30. Fica a seu critério calcular. Então, aqui é 30. Vou colocar em ambos os denominadores 30. E vou fazer isso aqui, ó. Esse procedimento. 30 dividido por 10, isso dá 3. E 3 vezes 1 dá 3. 30 dividido por 3, e isso dá 10. E 10 vezes 2, isso dá 26. Opa, 20. Isso dá 20. Ora, quando os denominadores são iguais, eu posso subtrair ou posso somar. Então, 36x menos 35x fica
36 menos 35, 1x. E 1x é x. X sobre quanto? X sobre 60. Igual. Denominadores iguais, posso somar. 3 mais 20, 23. 23 sobre 30. Opa. O que falta para resolver esse probleminha aqui? Falta ainda isolar x. E para isolar x eu preciso cancelar quem? Cancelar o 60. E como é que eu cancelo o 60? Lembrando que é o 60 que divide, então para cancelar eu preciso multiplicar. Então eu vou multiplicar por quanto? Pelo próprio número. Então vamos multiplicar então. Deixa eu aplicar uma cor aqui. Estou sem muita opção de cor. Vai esse roxinho. Então aqui, ó, 60. E multiplica quem? X sobre 60. Como multiplicou de um lado, multiplica também do outro. Então fica 60 vezes 23 sobre 30. 60 vezes x fica 60x. Sobre 60, não é verdade? Mas veja bem, quanto que é 60 sobre 60? Não é 1? Sim, é 1. Outra coisa. O que é 60 vezes 23 sobre 30? Lembrando que 60 é igual a 60 sobre 1, concordam? Também tem outra coisa na matemática que se chama comutativa. Comutativo é trocar a ordem dos fatores. Se você tem 2 que multiplica 3, o resultado é o mesmo que 3 que multiplica 2. Você troca a ordem. Então eu posso trocar a ordem aqui. Por que eu posso trocar a ordem aqui? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu identifiquei, depois que eu trocar a ordem, que existe uma divisão exata. Divisão exata entre quem? Vamos lá ver então. Vamos trocar a ordem do 60 com 23. Aí fica 23 sobre 1 vezes o 60 sobre 30. E daí? O que é 60 sobre 30? É 60 dividido por 30. Não é legal? Então olha aqui, ó. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 2. 2. Então, vamos lá. Vamos dividir aqui a tela, vou apagar aqui. E vamos dividir a tela com esse rosinha aqui mesmo. Então fica assim, ó. 60 dividido por 60 é 1, ou seja, está cancelando aqui, ó. Né? Nós estamos cancelando aqui, ó. Dá 1. 1 o quê? 1x. Então o resultado vai ser x igual 23 dividido por 1, quanto que dá? É 23. Vezes. Eu posso fazer primeiro a divisão. Quando eu vejo que a divisão está prática, eu faço primeiro a divisão. Do 23 por 1 e do 60 por 30. 60 dividido por 30, 2. Então x vai ser igual a 23 vezes 2, 46. Olha que legal. Pronto, achamos o valor de x. X é 46. Fechou. Então esse x, esse valor, 46, é um número que também pertence ao conjunto dos números inteiros. Apesar dos seus coeficientes aqui, ó, serem todos fracionários. Ok? É isso aí. Nossa, 33 minutos? Esse é o mais longo de todos. Né? Então, vamos parar por aqui. E qualquer dúvida é só fazer menção nos comentários. Um grande abraço a todos e tchau, tchau.